galera do Imersão! Sejam bem-vindos a mais um episódio desse grande podcast. E hoje eu tô com dois atletas caríssimos aqui da área do direito, galera. Vou trazer aqui, trouxe, né, dois amigos aqui, o Vini e a Tamires, né, doutor Vinícius, doutora Tamires, para falar sobre direito e em especial que eles são um casal, tá? Então, hoje vocês terão uma experiência de falar com pessoas que são advogados casados. Olha que beleza, hein? Pessoal, você é advogado muito a divórcio? Vocês são casados, né? Perfeito. Seja bem-vindo, doutor Vinícius, doutora Tamires. Se apresenta pra gente, Vinícius. Diego, é um prazer estar aqui com vocês no podcast Imersão. É uma experiência nova para nós aqui. Eu sou o Vinícius, sou advogado. Eu sou um paulista de nascimento, mas um mineiro de criação. Eu nasci em Amparo, mas cresci no sul de Minas Gerais e sou casado com essa linda mulher. Ah, já fez o nome dele, hein, galera? Logo no começo. Doutora Tamires. E não foi combinado. Sabe fazer. Não. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Estamos honrados aqui com toda essa estrutura e esperamos corresponder à sua expectativa. Eu sou a Tamires, sou casada com Vinícius, mãe do Emanuel, advogada, sou carioca, amo uma praia e vim aqui para o interior de São Paulo encontrar o outro advogado. Ah, que beleza. Ela tem um sotaque forte, né? Sim. Ela falou carioca, Carioca já chiou já. Já chiou. Panela de pressão. Eu tava ouvindo um podcast de manhã sobre polícia e era quatro cariocas, então eu peguei o sotaque bem na hora que você começou a falar, eu peguei o sotaque. Pessoal, esse é o nosso primeiro episódio de uma série de direito, né? Eu tô no curso de direito agora, e eu quero trazer esse mundo pro pessoal. E nada melhor desse primeiro episódio trazer pessoas que são da nossa mesma religião, né? Que confessam a mesma fé, mas também estão ligados ao direito, né? Uhum. E aí conta a história de vocês pra mim, como é que vocês se conheceram. Eu acho que pode falar por partes primeiro, né? Como cada um entrou no direito, né? Perfeito. E depois sobre vocês dois juntos, pra gente ver como é que é essa história de advogados casados. Perfeito. Pode começar com as damas dessa vez. Com vai. certeza. Fica à vontade, Obrigada. Tamires. Bom, o direito para mim tem um lugar muito de afeto, né? Meu pai é advogado, então eu tive desde nova muita convivência com o direito, com essa experiência, mas ele era advogado do corporativo, de empresa. Mas ele nunca teve uma pressão para advocacia, mas eu sempre fui voltada para humanas, leitura, argumentava, então na hora da decisão era relações públicas ou direito. Fui para o direito, me apaixonei e hoje estou aqui. Ah, que beleza. Eu sempre falo pro pessoal, faz alguma coisa que dá pra assinar, cara, pra você ganhar dinheiro. E se fazer da faculdade que não assina, não vale muito a pena. Doutor Vinícius. Diego, no meu caso, como eu cresci lá no interior de Minas Gerais, eu tinha no início uma expectativa de ser militar. Queria ser militar ali de carreira, ser tenente do Exército, porque na minha cidade onde eu cresci tinha a ESA, a Escola de Sargento das Armas, e aí na igreja tinha muitos militares, e aquele ambiente ali me influenciava, e eu também, naquele primeiro momento, imaginava que a carreira militar seria a única opção de ascensão social. Depois, quando minha família volta para Amparo, aí eu já começo a verificar, como Amparo fica próximo de Campinas, Campinas tem a Unicamp, eu fui descobrindo nesse mundo de que existia outros caminhos de ascensão social para a minha realidade bem simples, que é da minha família ali. E aí, eu no terceiro ano do colegial, eu fiz um estágio no fórum da cidade de Amparo. E aquele contato ali com as principais carreiras do direito me influenciou a fazer direito. Então ali eu tive contato com o magistrado, com o promotor, com os advogados, e aquilo ali me encantou, e é dali que nasce esse desejo de fazer vestibular de direito. Direito. Você formou, e como é que foi? Você entrou na faculdade? Em que faculdade? Foi no Rio de Janeiro mesmo ou aqui? Não, foi aqui. Foi aqui já, né? Foi aqui que eu tomei as principais decisões da minha vida e o direito foi uma delas. E aí eu já entrei aqui na PUC, que... E seu pai é advogado? Meu pai é advogado, Ah, lá legal. do Rio de Janeiro. Então, Advogado carioca. Então você tá acostumado, porque assim, o advogado hoje tá diferente, né? A gente tem muita coisa digital, né? Mas naquela época era livro, né? Isso, Então sua casa exatamente. sempre foi cheia de livro. Exatamente, foi aí que foi o primeiro contato. Nossa, que A bacana. leitura e o direito em si. Porque o ensino mudou muito. Nas primeiras faculdades eu ainda sofri um pouquinho mais com livro. Agora nessa última é muito digital as coisas. Muito digital. Tá tudo digital, né? O pessoal usa Vadmecum, né? Não, Pessoal, outra- hoje não tem. Hoje a gente tá WhatsApp. tudo no WhatsApp. Nossa, Os materiais por e-mail, tudo você Sim, põe ali no tablet. PDF. perfeito. Quase ninguém tem caderno hoje em dia. Olha só. Hoje mudou. E você pegou uma época com seu pai, então seu pai era o advogado raiz.
Exatamente, a OAB era prova oral, escrito e é muito raiz. E como é que vocês mudaram pra cá? Opção dele. Não, meu pai veio transferido da empresa dele para Jaguariúna, e aí foi para mim, para o meu irmão, é o baque, para o meu pai e para minha mãe, é o sossego. E aí vem para Jaguariúna, aí aqui que eu vim na adolescência. Em quantos anos? Eu tinha 12 para 13. Nossa, gente, mudar de cidade com 12 anos Mudar do Rio de Janeiro. do Rio de Janeiro. Tá, Rio de Janeiro, não é- Rio de Janeiro. Não é? Praia pra Jaguariúna. É Jaguariúna. Mudei festival. É isso. É isso mesmo, sobre né? isso. Mas seu irmão era mais velho ou mais novo? É mais velho. É mais velho. Então ele sofreu muito também. Também sofreu. Nossa. Mas adaptaram, né? Sim, sim, adaptamos. Hoje eu vejo que tem muita mão de Deus. Na verdade, tudo é a mão de Deus que conduziu o nosso caminho até hoje. Ah. Vini, você foi influenciado por fora, então. Você foi trabalhando e da família não tinha ninguém, porque ela tinha família, né? Exatamente, eu não tinha ninguém na minha família ali que tinha curso superior ou que fosse da área do direito, né? Então foi uma influência mesmo externa, porque eu estava naquele ambiente ali, estava no terceiro ano do colegial, ano de pensar em vestibular, em que graduação fazer, e aquele mundo me encantou, e aí eu fui fazer vestibular para direito. E na época ali eu fiz o ProUni, né? Eu fiz o Enem, tirei uma boa nota no Enem e ganhei uma bolsa do ProUni. Só que aí tem um porém. Eu não ganhei a bolsa no direito. Eu ganhei uma bolsa do ProUni em publicidade e propaganda, na Facamp, que é a melhor de Campinas. Desculpa os puquianos, mas a Facamp é a melhor. Ressalvas. Então, aí, quando eu vou fazer a minha matrícula, essa história é legal compartilhar com o pessoal, quando eu vou fazer a minha inscrição, fazer a minha matrícula, melhor dizendo, quando eu estou ali entregando a documentação, né, porque o ProUni é um programa na Universidade para Todos, do governo federal, e que concede bolsa para o pessoal que tem uma baixa renda. E aí eu fui, entreguei a minha documentação, lembro como se fosse hoje, e quando a mulher está avaliando a minha documentação, ó, a sua documentação está aprovada, está tudo certo, aí eu falo para ela, ó, a senhora pode ver aí que a minha primeira opção era direito, não tem como mudar, eu quero transferir. Aí ela fala assim, olha, o direito aqui é um dos cursos mais concorridos na Facamp. Dificilmente você vai conseguir mudar. Aí eu falo, mas verifica, veja se não tem como aí. Aí ela foi, voltou, falou, ó, vamos precisar verificar, mas você quer, se não der certo a transferência para o direito, você quer seguir com o curso de publicidade e propaganda? Eu falei, sim, se não der certo eu vou seguir. Aí ela falou, então eu vou efetivar a sua matrícula, você pode começar a aula, porque as aulas já estavam correndo ali, você pode ir para a aula e depois você volta aqui no fim da sua aula para a gente verificar se foi possível. Aí eu concluí a matrícula de publicidade e propaganda, só que eu não fui para a aula, fiquei aguardando ali no saguão da secretaria e fiquei ali orando, pedindo para Deus, falei assim, é a oportunidade da minha vida, me ajuda. E fiquei aguardando. Aí passou uma da chefia lá, da supervisora da secretaria, me viu ali no cantinho, meio que orando ali, quase chorando. E aí, quando ela passa, ela pergunta, você já foi atendido? Eu falei, eu já fui atendido, mas eu solicitei uma transferência do curso de Publicidade e Propaganda que eu fui contemplado, a minha bolsa, para Direito. E aí ela fala, deixa eu verificar lá então. Aí ela entra. E aí aquele momento ali, eu intensifico a oração ali, pedindo para que Deus me ajudasse. E quando ela sai, ela abre um sorriso e diz, deu certo. Conseguimos uma vaga e seu curso vai ser transferido, você vai fazer Direito na Facamp. E aquele dia Essa história foi um dia especial que marcou assim. Aí eu já liguei para minha mãe, já falei, mãe, deu certo, consegui, vou fazer Direito. É a história do brasileiro, isso, né? O brasileiro tenta fazer o que dá pra fazer e pra depois tentar fazer o que gosta de fazer, né? A gente é mais ou menos isso, né? Você ia fazer o que dá pra fazer, né? Exatamente, é o curso que eu ganhei, né? Exatamente. Mas eu ali naquele momento senti, falei, não, vou tentar. Tem como transferir? E aí ela pontuou, né? E de fato a Facamp, o Direito é um dos cursos mais concorridos, né? E nota alta, né? Nota alta, e aí ela falou, ó, dificilmente vai ter uma vaga para você conseguir uma transferência, mas vou verificar. E aí quando volta, dizendo que foi possível, que consegui, eu cursei lá os 5 anos de Direito, e fui muito feliz ali na Facamp. Eu tinha um problema com Direito, na época, eu tô na terceira faculdade agora, né? Fiz Mackenzie Teologia, depois fiz Contábeis, né? Tô nessa área contábil agora, e o Direito, mas
Eu poderia ter feito direito antes, mas eu achava muito difícil, né? Venderam pra mim uma ideia de que o direito era impossível de você fazer. Entendi. É porque eu nunca fui contador. Mas, mas era impossível. E é legal ver você já com 18 anos nessa intenção de fazer o direito. Porque é bom trabalhar na área por causa disso também, né? Exatamente, né? Você já falou assim, não, tem uns advogados ruins que vêm aqui. Dá para ganhar dinheiro aí. E assim, ali eu tive contato com os processos, naquela época ainda era processo físico, né? Então eu atendi os advogados no balcão ali do fórum, e aí eu já vi ali aquele advogado diferenciado. Pegava os autos processos ali. Exato, né? Aí eu ia lá, pegava os processos e apresentavam para eles, né? E depois voltava, aí eles conversavam. Às vezes você tinha que explicar minimamente ali, o escrevente falava, aí você ia lá e reportava para o advogado, às vezes era mais complexo, aí o próprio escrevente ia lá e pontuava. E aquilo ali foi me encantando, né? Naquele um ano ali, você tinha, de certa forma, também um acesso com o magistrado, né? Às vezes você ia levar os processos para ele despachar, e aí você conversava um pouquinho que seja, mas você já contemplava aquele mundo ali da magistratura. Com a promotoria, menos porque eu era da área civil, né? Eu tinha um outro colega também que entrou junto comigo no mesmo dia, e ele era da criminal, da segunda vara criminal, e eu era da segunda vara civil. E aí ele tinha um pouco mais de contato com a promotoria. Eu um pouco menos, mas foi muito bom esse estágio, aprendi muito ali e tive esse contato inicial com o mundo do direito. Tem que se deixar aprender também. Se o jovem hoje fizer um estágio, começar cedo no trabalho, o incentivo sempre que eu dou é esse. Exatamente. Cara, já pega. Eu fui trabalhar 16 anos e um dia, praticamente estava de idade, já me contrataram, me efetivaram lá, e era uma multinacional, né? E eu fui para contabilidade, estou de contabilidade. Então, legal. quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, isso aqui eu quero pro resto da minha vida, né? E os caminhos mudaram, deu algumas coisas, mas no final acabei chegando. E quando eu fiz a prova do Conselho Federal, que é igual, tipo, seria, né, praticamente, né? 80% reprova do Conselho Federal, né? De contabilidade. E eu não estudei, porque fui lá fazer sabe aquela que você faz um semestre antes pra testar? Sim. E passei. Tamanha a experiência que eu carregava desde 16 anos trabalhando na área. Entendeu? Então, tão fácil ficou pra mim. Então, eu falo pro jovem, trabalhe desde cedo, se esforcem, corram atrás, descubram onde você se dá bem, né? Tem tudo isso também. Hoje tá mais fácil, cara. Hoje você estuda o que você quiser. Exatamente. Né? Hoje tem muita oportunidade, né? Hoje, bem diferente de antigamente, o jovem, o adolescente, ele tem um leque de opções de acesso, né? Que a gente talvez na nossa época não tinha. A gente já tinha mais do que os nossos pais, mas bem menos do que eles têm hoje. Exatamente. Muito. E aí chegou vamos lá, Jaguariúna. Jaguariúna, vocês se encontraram? Não. Na verdade, a gente se encontrou em Amparo, num congresso de juventude. A Jaguariúna, na época ainda era setor, hoje Jaguariúna é um campo autônomo, mas na época ele era setor de Amparo e foi cooperar no nosso Congresso Geral de Juventude. Em Jaguariúna? Não, em Amparo. Você é Jaguariúna? Nossa... entendi agora. Isso. Exatamente. Então, o Congresso Geral de Juventude de Amparo, que era a sede do campo, e Jaguariúna, que era setor, foi cooperar. E lá na caravana tinha essa linda mulher. E ali a gente se conhece, a gente tinha amigos em comuns também, que nos aproximaram, a gente começou a nutrir essa amizade, que depois foi sendo colorida e dando lugar... Já tinha o direito no meio ou não? Já tinha. Eu estava no meu primeiro ano, estava concluindo, né? Esse congresso foi em dezembro, então eu já tinha cursado o meu primeiro ano e ela já tinha sido aprovada. Eu tinha acabado de ser aprovada para passar na PUC, então a gente tinha muito assuntos em comuns. Ele empolgado, um ano morando em Campinas, se achando menino da sede, menino da sede, né? Aquele negão da sede. Era músico, não? Que música? Não, é de congregação. Ele também de congregação? Eu era do setor do campus sede, né? Mas de congregação. De congregação. Menos mal, se ele fosse da sede, nossa. Congregação, e lá a gente se encontra. Esses bons amigos que mantém até hoje. Isso fez essa ponte. 18, ela 18? Isso, eu tinha 18, ela tinha 17 para 18. É. Nossa, vocês entraram na faculdade, isso é bom, né? Sim. Formaram muito novo. E aí, como é que foi esse encontro? Vocês se encontraram? O direito já estava na vida dos dois? Sim, exatamente. Aí começa a trocar aquela ideia, passar experiência, compartilhar uns textos. Como foi sua prova? Nossa. E aí, quanto tirou? Em Campinas, né, tem ainda, eu acredito, né, uma rivalidade entre a Facamp e a PUC. Né? Então, eu sempre usava desse artifício para chamar a atenção. São Paulo é Mackenzie Mackenzie PUC. Aqui é Facamp. Exatamente. E aí eu falava, não, a Facamp saiu lá, recomendado pelo AB, ela vinha PUC também. E a gente ficava sempre nessa brincadeira, mas na intenção de... É isso aí. É que a PUC é uma faculdade muito boa também. Exatamente. Só que essas faculdades
por exemplo, Facam, por exemplo, são faculdades que investem muito na qualidade do ensino. E quando você pega uma faculdade dessa boa, aprovação alta na OAB, essas coisas Exatamente, aí a empregabilidade era muito alta. E a Facamp, até o meu ano, né? Eu acredito que hoje eu não sei bem como tá, mas ela era integral. A gente estudava das 8 da manhã até as 5h20, 5h10 da tarde. Ô, louco! Então era puxado, era bem Nossa, puxado. bastante estudo, hein? Aí no quarto ano era de manhã, 2 dias à noite, que a gente fazia estágio à tarde, e no quinto só de manhã e fazia estágio à tarde. Nossa, Então era bem Eu tinha puxado. que trabalhar mesmo. Você trabalhava mesmo. Eu tinha que trabalhar, não dava para ter essa vida aí. PUC era à noite. Eu fazia noturno, Campinas. Campinas, PUC Campus Central, Central, né? Tá. Então aí já você vinha de lá todo dia. todo dia. Jaguariúna é que é perto também, a gente brinca assim, mas pra quem mora em João Boy igual eu, é mais trânsito do que ir pra Jaguariúna. Não, era bem tranquilo. Assim. Bem tranquilo. Mas que bom, que bom. E aí se conhece, quando se formaram, como é que foi? Namoro e noivado, por exemplo, Aí a gente segue amigo, né, do meu primeiro ano de faculdade, ela estava ingressando, né, seguindo no primeiro ano, né, em 2011, a gente se conhece em 2010, eu já tinha concluído o meu primeiro ano, e ela ingressa em 2011 na faculdade. A gente segue amigo, em 2013 a gente começa a namorar. por 2 anos? Isso. Uhum. Rapaz. É muito estudo. Como é crente? Você tá no primeiro. Você tá no. Você não falou pra ela, vamos morar não, né? Não. Não, tá. A gente foi aí conversando, a gente vai nutrindo uma boa amizade nesse período, inicial ali de aproximadamente 2 anos. E aí em 2013 a gente começa a namorar, eu já estava no meu quarto ano, procurando ali estágio. E ela ainda estava no terceiro, já trabalhava no escritório em Jaguariúna, né? Isso. E aí a gente começa a namorar ali. Bacana demais. E já vai uma década, mais de uma década, Mais de uma 11 década aí anos juntos, né? Contando namoro, noivado, Caramba, que casamento. história bacana. E você trabalhava na escola do seu pai? Ele saiu da empresa depois abriu o escritório, é isso ou não? Não, Ou já meu pai abriu? saiu agora. Ele saiu faz pouco tempo. Ele já abriu a empresa já. E aí já Trabalhando, abriu. ele abriu a empresa. Não, ele saiu, se aposentou Entendi. e aí abriu a sociedade com o Vinícius. Você não trabalhava então Não, do seu pai? Não, eu fui para outras áreas, Eu fui. Entendi. Isso, trabalhei em escritório, trabalhei na Procuradoria do Estado, que foi muito bom, é um estágio que eu recomendo para todos. E entrei como estágio na concessionária de energia aqui em Campinas. E lá mantive, fui efetivada e atuei como advogada lá até o último ano. Da empresa que trabalha em energia em Campinas aqui? Isso. Oh, legal. Deve ter bastante processo. Tem sim, A minha televisão queimou. Aí, um clássico. Muita coisa é judicial ou não? Tudo, a maioria no É processo mesmo? mais judicial, toda a minha atuação Judicial? foi mais. Tanto que no escritório hoje a gente atua, eu e o Vinícius, mais no contencioso, que é a nossa grande experiência. Caramba, que legal. E aí, vamos lá. Casaram que ano? a gente se casou em 2018. Então, Já a era gente advogado. Já era advogado. Eu me formei em 2014, consegui, graças a Deus, passar na ordem ainda no 5º ano, e aí, colo o grau no comecinho de 2015 e já adquiro a minha carteira da ordem. A Tamires se forma em 2015, 2015 né? é o mesmo processo. Mesmo Também processo. eu provo na OAB e sou efetivada como advogada. Os dois foram aprovados no último ano de faculdade? Isso, no Sem se 5º ano. formar. Sem se Só mais formar. de DOB, né? Mas como é que era na época de vocês? Não sei se hoje tá tão Já difícil era quanto. bem Não, difícil. Pra você ter ideia, eu tinha uma colega de turma que ela, infelizmente, não foi aprovada Tava ainda tinha ainda 2, né? Porque são 3 por ano. Pelo menos na minha época eram 3 por ano. E você podia fazer no 5º ano. E ela, infelizmente, não foi aprovada. E aí chorou tanto que estourou uma veia do olho. Então tinha uma pressão muito forte para aprovação. Até porque, como a gente fazia Facamp, então tinha isso, né? A margem, né, de aprovação era muito alta, então tinha uma pressão muito grande para que todo mundo fosse aprovado, né? E aí, mas assim, a grande maioria dos meus colegas, até o final do 5º ano, já tinha sido aprovada, assim, a maioria gigantesca, e a gente conseguiu ser aprovado ainda no 5º ano. Então, eu me formo em 2014, você vai se formar em 2015. A gente começa a advogar, a minha história é um pouquinho diferente, porque eu começo a advogar num escritório grande aqui de Campinas, e eu fico lá durante 1 ano.
E aí depois eu retorno para Amparo e aí eu abro meu pequeno escritório em Amparo sozinho ainda. Esse dia eu vi uma foto do você. Manda pra mim essa foto depois. Sim, Você mano, sim. postou. Manda. Isso. Se você mandar agora, depois eu já coloco aqui Pode ficar à vontade. Tá ótimo. Então, deixa eu terminar para a Tamires aqui. Quando você manda essa foto para mim, que eu vou mandar pro pessoal ver aqui. Nossa, achei muito linda aquela foto. Tamires, como é que foi a sua prova da OAB? Você lembra? Nossa, a taxa de aprovação era baixíssima, né? Acho que, acredito que estava, não sei quanto está hoje, mas era 20% de Nossa, é baixo. aprovação, muito É baixa. baixo. Era pressão total. Tanto que hoje eu falo para os colegas, para os estagiários, que é mais psicológico do que o conhecimento. Muitos têm um conhecimento, mas chega na hora da prova e fica em pânico e não consegue concluir, mas o conhecimento tem. Então é trabalhar mais o psicológico para conseguir efetivar, mas foi ver o nome aprovado lá na lista, acho que todos Nossa. que já passaram por isso, sabe E o na hora quão que você faz a emocionante. prova, você sente que vai passar? Ó, eu não sou de ficar nervosa em prova, não sou, não tenho Uhum. esse perfil, mas na prova da OAB eu fiquei. Sério? Eu fui no banheiro. Normalmente em prova eu não vou em banheiro. E são quantas fases de OAB hoje? 2 fases? São 2 fases. Explica pro pessoal como é que funciona. Como é que é, né, A você? primeira fase é múltipla escolha e você tem que ser aprovado com 50%? Isso, eram 80 50%, questões, você tinha que 80, acertar 40. 40. Nossa. E aí é uma loucura na hora da aprovação, né? Anulou questão, não anulou, tem gente que fica por uma, Meu é muito tenso. Deus. Eu lembrei no exame do contábil também. Porque eu fiz sem estudar e quando eu fiz a prova, eu falei, cara, acho que eu passei isso aqui. Mas sabe quando você tem aquela sensação de que pra mim tava tranquilo, né? A galera chorando, aquele negócio todo, mas. E na hora que. Ah, tem a foto aqui, que bacana, cara. Eu vou até salvar ela aqui. Sim. Mas dá pra sentir na hora que tá fazendo a prova se você tá indo bem, se você sabe as coisas ali e tal. E na maioria você sabe, Você sabe. o ponto é a mente, é o seu controle. E aí na segunda fase você escolhe uma da matéria, né? Exatamente. Trabalhista, civil, penal, Constitucional, tributário, tributário. constitucional, e você tem 4 questões discursiva e você tem E que a fazer uma peça. peça. E E, aí que você fica tenso e mesmo, a peça é difícil. 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 Olha lá, gente, o escritório do Vini. Isso, aí era o Eita! meu Primeiro primeiro escritório. escritório, uma salinha bem pequena. Que ano que era? Aí era 2016. Nossa, daqui a pouco você vai pra 2016. 10 anos, 8 anos de escritório já. É, Olha que benção, cara. As 2 cadeiras é da mãe as dele. 2 cadeiras. Ah, Já sério? era doação. Uma oferta missionária. Perfeito. O móveis quem fez é um colega nosso que dá Que Domingos, tem, que é o que hoje tinha. Essa mesa foi um colega nosso que tinha uma marcenaria, parcelou em 4 vezes. foi. Bom, amigo é muito bom, né, cara? E aí a impressora era emprestada dos meus primos, que não tinha impressora, aí o computador era meu, e alguns itens ali foi presentes da esposa, e aí a gente foi. Alugou a sala. Alugamos a sala, sofremos bastante no começo para conseguir Foi. pagar o aluguel dessa sala, mas foi um começo difícil, mas muito enriquecedor. Assim, aprendi muito. É importante, né? E a faculdade, que eles tinham discussão na faculdade hoje, na minha faculdade, com relação à qualidade de ensino. Faz diferença uma boa faculdade para a prova do OAB? Eles passaram no último ano ali, é importante. A gente, a partir do 8º, 9º semestre, vai fazer prova. Isso. 9º e 10º, né? Uhum. Então, vocês passaram antes de se formar na faculdade em si. É importante. É isso. Ah, você foi agora? Acho que foi na mexida aqui, né? É. Vamos lá, a pergunta é essa. É importante a faculdade para a formação, para você fazer a prova do OAB? Como é que é? Diego, eu entendo que é essencial. É lógico que o aluno, ele faz a diferença, né? Se tem um aluno que, ainda que a faculdade, a universidade não seja de ponta, mas ele se dedica, se aplica, ele consegue compensar essa ausência, talvez, de qualidade do ensino onde ele está, da oportunidade que ele está tendo ali. Mas tendo o acesso a um ensino de qualidade, isso faz muita diferença não só para a aprovação da OAB, mas também para a sua carreira como um todo. No meu caso, por exemplo, na Facamp, a gente tinha aula de português.
Então, como eu venho de um ensino público de uma qualidade bem baixa, aquilo me ajudou muito e me ajuda até hoje, né? Então, hoje eu consigo redigir peças de maior qualidade porque a Facamp complementou essa lacuna que existia no meu ensino médio. Então, isso é Importantíssimo. muito bom. Na Facamp a gente tinha aulas de inglês, então era bem diferenciada e me ajudou muito, assim, a ter o sucesso no exame da ordem e também na carreira como advogado. Isso eu também acho. É a ferramenta, né? Às vezes você consegue subir um morro sem uma bicicleta, sem nenhum. Mas se você tivesse uma bicicleta, um carro, você chega mais rápido, com mais tranquilidade. Eu acho que isso é a faculdade. Se você escolhendo uma faculdade que te dá um suporte, você consegue as aprovações necessárias, não só na OAB, mas os concursos. Mas pela nossa vivência, nem o melhor aluno não é aquele que passa no OAB, não é aquele que tem uma carreira de sucesso, às vezes é aquele que tá lá no fundão, tá, é o que se esforça. Acho que esse é o Ah, diferencial, o quanto você quer aquilo e o quanto você está se esforçando e lutando todo dia para conquistar. Isso é importante, porque o pessoal às vezes tem. Ah, só quero fazer direito se for na PUC, ou se for no Exato, Mackenzie, ou se for. Não, você pode fazer em qualquer faculdade, no caso. sim. Só que vale muito do que você se esforça. Exatamente. Agora, fazer uma boa faculdade é o que o Vini falou, né? Isso ajuda pra caramba Ajuda Chega. muito. o seu futuro rendimento aí. A Com aceitação no certeza. mercado de trabalho, isso é importantíssimo, né? Sim, Perfeito. Isso é importantíssimo. Vai procurar um emprego lá fora, né? faz diferença. Faz Faz diferença. diferença. Assim, querendo ou não, o nome da faculdade no currículo acaba te abrindo portas. Que talvez uma faculdade com menos renome, você vai ter que suar um pouquinho mais para conseguir uma vaga, uma entrevista que um outro de uma universidade de ponta vai conseguir, pelo menos, ser chamado para uma entrevista com mais facilidade. Isso é verdade. Eu lembro muito no primeiro trabalho que tinha muito disso. Os estagiários que vinham de faculdades, uma PUC, uma Mackenzie lá em São Paulo, uma USP, que seja, o pessoal vinha da faculdade grande, era muito mais bem visto do que vinha da faculdade pequena, né? Então você Exatamente. olhava assim, ah, é da FGV. Você falou, opa, o cara é bom, hein? O cara é bom. Tem as medianas ali, a Unip e tal, a Uninove, dá pra você considerar ainda. E as mais fracas, o pessoal não era muito fã, não. Não era muito fã, não. Exatamente. Não sei como tá hoje, né? A questão do mercado de trabalho. Hoje em É. dia, não sabemos se Eu acho que mudou. deve ter um pouco, mas talvez mudou, né? Mas Imagino. na nossa época Na nossa época era bem. passava na frente. Tem faculdades que você nem precisava fazer teste, você já ia direto para As as entrevistas. entrevistas. Então, era uma realidade. E essa realidade não podia ser apagada no momento da decisão da escolha. Nossa, bacana demais, bacana demais. Vamos lá então, mais uma agora parte de casa. E só uma coisa, né? Falando do peso da faculdade, né? Quando a gente conheceu, né, o pai dela, né? E aí quando eu falo que eu estudo na Facamp, os olhos do sogrão brilhou. Ah! Sério Então isso? me ajudou até no namoro, ali, no convencimento do sogrão de que eu era um rapaz. Não é bom, É, tem um bom diploma. Bom demais. Porque como na empresa que ele trabalha tinha profissionais que tinham feito especializações lá, então ele já conhecia a qualidade da faculdade. Então quando eu falo, ó, faço direito e faço na Facamp, Nossa, opa, esse é o menino que eu orei pra Deus lá pra minha filha. exatamente. Bem menos, mas foi isso. Isso aconteceu. Mas que bom. Mas o pai vai falar pra filha, não, o menino faz faculdade na Facamp. Sabe como é que é? Parece um menino bom, aquele menino aqui, cara. Ai, que bom, gente. É muito. Essa fase é gostosa do namoro, né, Lili? Sim, sim. Conhecer o sogrão, a sogra, né? Isso é muito. A família, né? Você tem irmão mais velho. Chegou lá tremendo já o homem, né? Foi. Foi bem legal, foi bem bacana. Gente, aqui então, opa, é isso aí. Acho que meu microfone dando uma cortadinha, mas é o escritório do Vini aí. E que show, hein, Vini? Que show, cara. Hoje em dia já tá. Vocês já estão gostando de móveis agora. Sim, hoje já deu uma melhorada aí no patamar, uma subida no patamar. Nessa época, como é que você conseguia cliente? Aí era muito indicação. Eu fazia nesse começo também defensoria, né? Então a OAB tem um convênio com a defensoria, que é aquelas pessoas carentes que não têm condições de contratar um advogado, elas procuram a OAB. E aí a OAB fornece esse advogado, assim, tem uma triagem, e aí vai vindo alguns casos para nós. E aí quem nos paga é o Estado. Então eu fazia bastante defensoria nesse meu primeiro momento e indicação.
Assim, naquele momento ainda era bem embrionária essa questão de marketing jurídico, Instagram, acho que era quase zero ali, era um pouco ainda Facebook, mas era assim, não tinha muitos clientes, eram os clientes mais assim, de indicação, o pessoal da igreja, do bairro, família que indicava, e esse pessoal que vinha da defensoria, que a gente atuava ali para eles, quase que um pro bono, e que depois voltavam, indicavam seus familiares, seus amigos. E é importante para quem está começando pegar esses casos aí de defensoria, né? Ou não? Assim, para mim funcionou. Foi bom, porque eu aprendi ali bastante com esses casos, tive esses primeiros contatos ali com algumas matérias. Nesse começo eu fazia até um pouquinho ali do criminal, né? Mas bem pouquinho, assim, coisas mais simples ali que vinha, às vezes um crime de trânsito, algumas coisas mais tranquilas, mas para mim funcionou legal. Acho que eu aprendi, aí fiz bastante audiência, despachar com o juiz, as peças. Então foi um começo legal, a fim de aprender, né, de aprimorar ali, a prática jurídica e também financeiramente, porque querendo ou não, embora não fosse expressivamente os honorários recebidos, mas era um honorarinho que caía ali na conta. A A Tamires gente tá só rindo, chora né? porque a gente estava namoro aí, né? Na época do Sim, namoro para ir pro noivado, de formados, mas era o momento, né? Qual é o melhor momento de você abrir seu negócio? Qual é o melhor momento de você tomar uma decisão? E ali foi o melhor momento, porque a gente, solteiros, né, namorando, sim, Que sim, e a gente bom. podia investir e sonhar. E que bom. exatamente. Hoje olhamos para trás e falamos que bom. Que eu estava num escritório, tinha uma remuneração legal, né, razoável, como advogado júnior, e eu decido abrir mão daquilo, voltar para a minha cidade, porque abrir um escritório em Campinas seria ainda um pouco mais custoso, porque eu teria que pagar um aluguel, de onde eu moraria e também do Ah, espaço. Então eu volto para Amparo, moro com os meus pais, então reduzo despesa ali e alugo essa sala e a gente começa essa história ali do escritório, da É. advocacia. Que Mas não é seu fácil. escritório é em Jaguariúna ou em Amparo? hoje é em Jaguariúna, Ah, tá, mas mudou. nessa época ainda era Amparo. Porque Ah, a minha família mora ainda até hoje em entendi. Amparo, enquanto solteiro ainda morava em Amparo. Depois, quando eu me caso, em 2018, aí eu passo a morar em Jaguariúna. Só que em 2017, se não me falha a memória, eu já começo a atender também em Jaguariúna. Então, eu tinha um escritório em Amparo, e atendia em parceria numa sala em Jaguariúna. Então eu ficava Ah, migrando ali, né? Pensando já que como eu casaria, a gente já tinha essa ideia de que casando eu moraria em Jaguariúna, e aí eu começo já a atender com uma colega advogada em Jaguariúna também. E depois, aí eu fecho esse escritório. Depois desse escritório, eu aluguei uma outra sala num prédio no centro de Amparo também, aí dividindo com um outro colega, aí já não mais sozinho, mas não uma sociedade, mas só uma parceria. entendi. E aí eu fecho e fico só com essa sala dividindo ali em parceria com uma advogada em Jaguariúna. Aí depois eu fecho também, eu saio, e aí que vem a sociedade com o meu sogro. Ele tinha recém-aposentado, né, dessa companhia, dessa multinacional que ele atuou mais de 30 anos, e ele também tinha esse desejo de ter o seu escritório, e aí a gente se une aí a experiência, a força da juventude, e a gente nasce a FN. Fala pra mim, como é que é a relação de vocês no casamento pra ser advogado? Vocês brigam? Não. É tudo regulamentado pela lei. A gente usa a lei para tudo. Mas não, no casamento é mais leve, né? Mas a gente tem sim, nós somos duas pessoas apaixonadas pelo direito. Então, o direito na nossa vida está em tudo. Inclusive no ensinamento para o nosso filho, a gente fala, ó, agora você tem que aguardar o papai sustentar. E aí a gente faz isso. Porque para a gente o É direito natural, né? é natural, a gente gosta. A gente Sim. consome muito, né? Tanto séries, podcast e a nossa vida se baseia no direito, então não ia ser diferente
num debate, que a gente não fala aqui a discussão. discussão, Num debate, debate, é num debate. E aí tem que se utilizar de todas as ferramentas ali para convencer. E assim a gente quer fazer com os nossos filhos, né? Então me convença de que você pode fazer isso, ou por que você quer fazer aquilo. E assim, enquanto casal também a gente faz isso, né? Então a gente, tô com uma ideia. Então me explica, me convença aí, me apresente essa sua ideia. E depois a gente contesta, aponta, acho que talvez por aqui é Eu melhor, por falo, ô ali. Vinícius, você não trouxe nenhum elemento. Você tá Nenhum só... fato novo. Nenhum fato novo. Nada para reabrir esse processo. Esse nada. processo não vai ser Já reaberto. tá escrito e acabou. E Mas assim, sim, mas mas é bom. de uma forma bem É a leve. nossa forma de viver Ajuda. e não é regra para todo mundo, né? Não é. Não é. Até igual, é bom que você falou isso. Os filhos também vão levar isso como estilo de vida, né? Exatamente. A gente espera outro falar, espera outro tentar certinho, aí ele começa a aprender que lidar com algumas coisas assim no dia a dia. E agora, assim, tem coisas que estão no caráter de vocês, né? É de vocês. Questão de educação, é caráter, né? Sim, Porque sim. tem advogado mais educado, isso aí a gente tá Exatamente. cansado de saber. Tem juiz mais educado, né? Isso. Já tiveram algum problema com o juiz ou não? Não, assim, eu sou bem tranquilo, né? Mas assim. Não precisa falar tem o nome não, porque senão você pode voltar com ele lá. complica. Mas pra você ver, teve né, a gente participamos de uma audiência recentemente e aí a magistrada estava forçando um pouco a barra para que a gente fechasse um acordo, mas a gente entendia que aquele acordo não era bom para o nosso cliente. E aí eu falei, excelência, pela ordem... E o não... cliente queria Queria seguir prosseguir, com não o processo, queria né? E a palavra final é dele. Nós orientamos, né? Pontuamos dos riscos de não fechar aquele acordo, recomendamos, inclusive, naquele caso específico, não aceitar, né? Mas é uma recomendação, a palavra final era dele, ele poderia discordar e falar, não, eu quero aceitar, estou satisfeito com esse montante, com esse valor, com essas condições. Mas nesse caso ela também já estava convencida e não queria fechar aquele acordo, achava um valor muito abaixo do que ela tinha direito e assim por diante. Mas a magistrada insistia para fechar aquele acordo. E aí a gente fala, excelência, não temos interesse nesse acordo, num acordo dessa forma, dessa maneira. E aí ela vira e fala assim, então boa sorte no tribunal. Ou seja, ela tá falando, então aqui comigo vocês não vão ter sucesso, né? Mas aí a gente, né, releva e não é momento ali de brigar com a magistrada. Ela desejou a boa sorte, a gente recebeu aquela boa sorte e vamos aguardar. Esse processo ainda não foi julgado, não saiu um acordo ali e estamos aguardando a sentença. Por certo, pela fala da magistrada, vai ser improcedente, mas que tenhamos boa sorte no tribunal. Porque são humanos também, né? O Sim. O juiz pode estar no dia ruim, pode estar no dia ruim. Exatamente. Né? Às vezes é um dia ruim, outro dia ele tá bem bonzão, né? Exatamente. Primeira audiência que eu fui, me chamou a audiência de instrução ali, era um tribunal do júri, e eu vi que o juiz, mano, ele destruiu os advogados. Dois novinhos, assim, sabe? Dois advogados de uns, sei lá, 25 anos no máximo, os dois ali. Acho que um escritório é muito grande, eles são, né? E vieram ali representar o escritório, né? Mas, cara, eles fizeram algumas perguntas e o juiz, o que isso é pertinente com relação ao caso? Nossa, os advogados difíceis. Começou a meio que chicotear os dois ali, novinhos, né? Aquela questão toda. E aí eu falei, nossa, é um relacionamento que tem que ser muito bem tratado ali, né? Exatamente. Mesmo porque não é o único caso que teremos com eles. Exatamente. E cada um tem sua história, tem os seus porquês. Com certeza eles chegaram nisso porque tiveram outros advogados que tumultuaram o processo, uma litigância de má-fé. Então a gente tenta trazer isso para o nosso pro escritório, para o nosso negócio, tanto para o cliente também. Cada um tem a sua história. O nosso dever ali é proporcionar o melhor direito, seja para o cliente, e mostrar o melhor direito para o juiz. E se não for naquele momento, se não é aquele caso, como foi nesse, que ela falou, esse pedido aqui não vai ser, o outro ok, esse não. Ok, graças a Deus temos possibilidade de recorrer, de ir atrás e buscar até a última instância o melhor direito para o nosso cliente, que é a nossa função. É isso que a Constituição nos deu. Muito bom. Exatamente. Mas como é que vocês fazem para não levar o trabalho para casa, Vini? Olha, a gente faz um esforço, né, para que isso não Tem aconteça. Como não acontecer? Tem como?
Tem, acho que assim, dá pra gente encontrar um equilíbrio, né? De não ficar levando muito trabalho para casa. Mas como a gente gosta desse mundo do direito, querendo ou não, no almoço, às vezes dá um estrago na cabeça, fala, olha, eu acho que aquele cara a gente pode ir por esse caminho. Antes, quando eu não estava no escritório, era mais difícil essa relação, porque eu chegava e a gente ia Ah, conversar naturalmente, porque a gente tem interesse, né, do êxito. Ah, o caso apareceu assim. Então a gente conversava muito mais. Hoje, já que somos sócios, a gente tem o tempo, né, do escritório. Então em casa a gente não acaba não levando. Mas sim, lavando uma roupa. Olha aqui, é essa. achei a Essa solução para tese, aquele é caso. essa dica, consertando o chuveiro, é isso que deve ser. Ah! E aí a gente fala, porque não pode perder, Não né? pode O perder esse insight, né? raciocínio e esse Exatamente. insight. É como Isso é um benefício. você mandaria um WhatsApp pro sócio, você Exato. manda com ela ali Vai com ela, pessoal. Exatamente. Aí no final a gente manda um WhatsApp pro sócio. É verdade. Ainda É, tem um outro E o sócio. filhinho de vocês é pequeno, né? Sim, tem 1 ano e vai fazer 2 meses agora. Já fez 2 já meses, na fez. verdade. 1 ano e 2 1 ano e meses. 2. Dia 4 agora ele fez 1 ano e 2 É. Que meses. novo, que O benção, hein? Emanuel. Deus Emanuel. conosco. É, Deus conosco, exatamente. E Emanuel vai crescer nessa área aí. Vô advogado, pai advogado, mãe advogada. Mas sem pressão. Sem pressão. Sem pressão, viu? Mas que seja um bom advogado. E a faculdade vai ser qual? Facamp, né? Ai, ai. Ah, como é que é a questão, deixa eu até perguntar para vocês, do direito com o cristianismo, né? Como é que vocês lidam com essas questões aí? Eu acho que é algo que a gente pode trazer para o pessoal aqui. Divórcio, uma questão que vocês devem lidar todo dia. E algo especial que talvez eu pense assim, que é a questão de vocês ter o sigilo, né? Cliente advogado, né? E tem coisas que vocês ouvem que às vezes, né, é difícil, né? E tem que sustentar às vezes algo que é contrário que você ouviu do seu cliente lá atrás. Como é que lidar com isso, menino? Qual a sua questão de moral e profissional, né? Como é que é isso? Então, eu entendo que é totalmente compatível, né, o ofício, a atividade da advocacia com o cristão, né? Acho que um cristão pode sim ser um excelente e bom advogado, né, desde que ele atue de forma ética e respeite os princípios cristãos. Nesse caso do divórcio, nós já tivemos até alguns casos em que a pessoa veio, a gente explicou toda a sistemática do divórcio, como que funciona, e às vezes eles decidem não se divorciarem, né? Que pra gente é ruim no sentido de que aquele honorário não vai entrar, mas a gente fica muito feliz porque é uma família que vai seguir unida junta, né? Porque é o que nós acreditamos e pregamos, né? O casamento e essa união de forma indissolúvel. Mas às vezes a pessoa já se decidiu por aquilo, ela já vem com aquilo formado, com aquilo formatado na cabeça deles dois, e eles necessitam de um serviço jurídico para formalizar aquela dissolução que já ocorreu, só que precisa ser juridicamente formalizado e aí carece de um serviço de advocacia. E o direito de família é a exceção do direito, porque é além da lei, é além do direito. A gente precisa ter aquela conversa. O psicológico das pessoas envolvidas estão abaladas. Não é uma decisão fácil para qualquer uma das partes, em qualquer assunto do direito de família. Então, a gente vai como advogado numa orientação, mas também entendemos que tem muitos conflitos ali envolvidos. E meu pai é pastor há muito tempo, então sempre tem uma orientação, um aconselhamento, mas no fim, se a decisão dos dois é se divorciar, eles entendem isso, a lei possibilita que isso aconteça e são os profissionais que utilizamos. O advogado é um pouquinho psicólogo também, né? Com É certeza. um pouquinho muito, né? Pouco e muito. Sim. Porque às vezes assim, o cliente está com muita raiva da outra parte, né? O autor do réu, da empresa que ele comprou um serviço, um produto e veio com defeito, o serviço não foi prestado, e essa raiva tira um pouco da racionalidade dele. E aí entra a advocacia, o advogado, para falar, olha, calma, vamos pensar como a gente pode resolver esse problema de uma forma que o senhor não seja prejudicado. Porque às vezes eles querem processar e querem cobrar
danos morais e aquele negócio todo, achando que o direito ele é uma ferramenta só para esse fim. Mas não, né? Às vezes, quando eles acalmam os ânimos, eles vão verificando que talvez uma notificação extrajudicial, um contato, já vai resolver. E muitas vezes conseguimos, sem precisar acionar o judiciário, resolver o problema do cliente e ele ficar satisfeito. Mas ele chega bufando, nervoso, eu quero processar aquela pessoa, aquele meu empregador, aquele fornecedor, e a gente tenta entender o que de fato aconteceu, acalmar os ânimos dele, para que a gente consiga ser de fato efetivo e eficiente. Porque nem tudo precisa virar processo. Né? Isso é interessante. Apesar de sermos profissionais de contencioso, né? Nossa experiência é do contencioso, a gente gosta. Se for necessário, vamos lá, vamos para a batalha, a gente utiliza de tudo, né, que for necessário. Mas nada melhor do que as partes decidirem sobre sua vida, do que uma terceira pessoa, nesse caso o juiz, decidir sobre você ou sobre outra pessoa. E é isso que a gente tenta passar para o cliente. Mas e se fosse resolver? Qual seriam as suas opções? O que você desejaria? Isso, isso, isso. A gente tenta negociar com advogados parceiros e chegar no bom senso. Não chegou? Infelizmente, muitos casos não chegam. Tem pontos de discussão que é necessário um terceiro falar, aqui pesou mais do que aqui, aquela balança, e decide da melhor forma, seja para quem for. E você falou interessante de advogados parceiros, Tamires, que essa relação entre advogados é bacanérrima, né? Sim. Esses dias teve um caso aqui na empresa mesmo, de um processo, e achamos um advogado, né, amigo nosso aqui, e ele falou assim, não, esse advogado eu conheço, meu estagiário, então fica tranquilo. Ligou para outro advogado, acho que em 30 minutos resolveram. Não, faz um acordo, paga tanto, a gente entra com o acordo lá no processo e a juíza extingue o processo. Resolveu. Se você não tem uma boa relação na profissão, aí é complicado, né? Exatamente. Que alguns colegas acabam confundindo isso, né? Então, embora o outro colega advogado está do outro lado do polo, ele não é seu inimigo. Né? Então ele é um colega de profissão, ele está defendendo os direitos do cliente dele, você está defendendo os direitos do seu cliente, mas a gente não pode entrar, às vezes, nesse milindre que às vezes os nossos clientes estão, e a gente também comprar essa briga no sentido de criar uma raiva, uma inimizade com aquele outro colega. Ele está defendendo os direitos do seu cliente, nós estamos no nosso, mas quando os advogados têm essa visão, essa clareza de que eles não são inimigos, muito pelo contrário, eles são pessoas que estão ali tentando resolver um problema, a gente consegue muitas das vezes fechar um bom acordo, o advogado consegue ponderar lá para o cliente dele, olha, os riscos, o acordo é o melhor caminho, a gente com o nosso, e no fim sai um bom desfecho para todo mundo. Teve um caso, inclusive, que teve um outro colega, né, a gente pontuou, e o colega falou assim, eu concordo, eu falei isso para o meu cliente, mas ele não quer, ele não deseja. Então, eu não posso. A gente tem um limite, né? O nosso limite é a vontade do nosso cliente. Então, essa parceria, tanto que chamamos um ao outro de colega, né? Sou seu colega advogado, sou sua colega advogada, para tentar, nesse coleguismo, achar uma melhor solução para o nosso cliente. E vocês sempre se recepcionam muito bem um ao outro aí, né? Sempre tem uma boa relação. Sim, isso é muito importante. Sempre procura... Porque não é só aquele caso. Não é. O pessoal esquece isso, né? Eu vi o Vinícius hoje, acabamos com ele no tribunal. Não, é assim. Amanhã tem outro caso, e ele pode estar numa situação muito mais confortável que a sua. Exatamente. E você vai querer ajuda. E você vai querer essa flexibilidade que você... Exatamente, exato. Que bacana. E o direito trabalhista, empresarial, vocês fazem, né? Isso, tributário. Tributário também. Trabalhista, empresarial, a gente cuida também da assessoria condomínios, que é muito importante, né? É muita relação entre pessoas físicas, e o tributário junto com o nosso sócio, que é meu pai, que nessa experiência. Como é que foi essa questão do escritório que vocês abriram, na época que abriram? Aí o que aconteceu, né? Meu sogro tinha acabado de se aposentar, mais de 30 anos numa grande companhia de Jaguariúna, e eu já saí do escritório da parceria que eu tinha lá de uma sala que eu tinha em Jaguariúna, e aí nós formamos essa primeira versão da FN, né? Da Ferreira Nascimento Advocacia, eu e meu sogro, Dr. Pedro. Dr. Pedro Nascimento. E aí a gente veio trabalhar, isso em outubro de 2019, a FN nasce em outubro de 2019 e a gente começa a trabalhar junto.
focando ali na questão empresarial, trabalhista, tributário, com uma forte intenção ali de captar empresas, pessoas jurídicas, mas também atuando na pessoa física. E aí depois, em 2024, né, em 2023 nasce o nosso filho, o Emanuel, e já era um sonho meu, e acredito que também do Dr. Pedro, pai da Tamires, que ela viesse trabalhar conosco, que ela trabalhasse com a gente, mas a Tamires tinha uma carreira muito boa, muito consolidada na companhia que ela trabalhava, também no jurídico lá, mas era esse sonho nosso, e aí a gente, com a chegada do nosso filho, o final da licença maternidade dela, a gente entendeu que aquele era o momento dela deixar a companhia e vir trabalhar conosco no escritório. Não é uma decisão fácil, você abrir mão, não abrir mão, né? Mas escolher uma outra rota de uma carreira. Eu já estava completando 6, 7 anos na companhia, atuando com direito na minha área, com remuneração, mas se eu não acreditasse nesse sonho, nesse projeto que é a FN, do que adiantaria? Acordar outro dia de manhã, levantar, qual é o meu objetivo, qual a minha meta? E, e a FNI nos traz isso, né? Esses pilares, desde 2019, a construção do que a gente quer como escritório, o que a gente quer oferecer ao cliente, é uma boa advocacia, com ética, com excelência, e trazer o bom resultado. E foi assim que tudo isso foi nos movendo. Não é uma decisão de um dia, de um mês, nem de 9 meses de uma gestação. É uma decisão de propósito e conseguir tomar essa decisão, porque muita gente não consegue fazer uma escolha, né? O comodismo às vezes nos atrapalha em alcançar grandes sonhos. Então, tomei essa decisão e juntos unimos e a cada dia eu vejo, além da mão de Deus que está sobre tudo, o quão bom é a gente viver sonhos e não apenas sonhar eles. Quais são os prós e contras também de trabalhar para uma companhia e de trabalhar no seu escritório? O que que Ah, vocês- acho que a autonomia, né? O Vinícius sempre falava isso, mas a autonomia de você ser dona do seu tempo, você controlar, e a maternidade te exige isso, né? Não exige, mas requer isso de você, da sua dinâmica, tem a sua autonomia. Posso trabalhar à noite, posso trabalhar de manhã, posso trabalhar à tarde, ainda mais no direito, que eu posso fazer uma peça à meia-noite Não e tem está problema. acontecendo. O importante é cumprir E o protocolar, né? prazo. Já pode. Exato, Exatamente. exato. Então, essa dinâmica é bom. E o contra, acho que é a segurança financeira que um emprego fixo dá, né? A CLT dá. Mas se você buscar trabalhar, não é fácil. Não vou pintar uma realidade que é irreal. Você é Uhum. empresário, você sabe disso. É um dia, é um leão atrás de leão. A gente cuida de clientes empresários, então a gente entende que é todo dia uma guerra que a gente tem que traçar, Sim. mas vencê-las todo dia também uma satisfação pessoal que nos faz acordar todos os dias de manhã. Exatamente, né? E eu acho que, pelo menos para mim, e acho que eu também está vivendo isso hoje, o que mais me encantava na advocacia é essa liberdade, né? Porque como advogado, você tem uma liberdade que às vezes o funcionalismo público não te permite, que ser um advogado de uma companhia, corporativo, você também não vai ter. Quando você tem o seu próprio escritório, e aí você atua na advocacia ali privada, você tem uma liberdade de tempo, de escolha, que é coisa maravilhosa. Então, e eu gosto disso. E tem os riscos, os desafios, né? Quando nós precisamos de clientes, né? Então, se não bater cliente nenhum, a fonte vai dar uma. Mas a gente acredita que com um bom resultado, né? Que o trabalho devolve. Então, você trabalhando legal, fazendo as coisas corretamente, vem os resultados. Os clientes vêm, eles voltam. Nós tivemos já clientes que teve 1, 2, 3, 4 demandas com a gente, né? Ele vem, a gente atende, consegue entregar para ele uma solução jurídica, ele fica satisfeito, depois surge outro problema, a gente consegue, e ele se torna um cliente recorrente, né? Existe isso também na advocacia. E eu acho que uma diferença incrível sobre a advocacia corporativa e a privada é que na privada é seu nome que vai lá.
você tem um contato assim direto com a causa, é aquele calor no momento, você entende o que o cliente quer, a causa do cliente, você vai lá e busca o direito. E essa é praticamente vestir a capa, ir lá e lutar. E é isso da privada, da advocacia privada, foi o que mais é diferente, e encantador. É apaixonante, né? É apaixonante, é apaixonante. E cada caso que aparece, que a gente dá, uns casos curiosos, e a gente fica, nossa, como vai resolver isso? E a gente acha a solução, e aí é satisfação, mas também às vezes, ó, não vai dar. Às vezes você quer ir, eu falo assim, mas também o advogado está nisso. Não prometer o impossível. É falar assim, ó, seu caso, não, o direito não Você, advoga. você pode dar o seu melhor e ainda assim sair. Aí eu Ainda- abro aspas, derrotado, mas não é uma derrota, né? A gente sabe que, Sim, infelizmente, é uma decisão que não te agrada, mas você fez seu melhor. exatamente. Isso é essa sensação de você dormir, colocar a cabeça no travesseiro e falar, não, Sim. quanto a esse cliente aqui, eu Exato. fiz o que eu poderia Tudo que eu fazer. podia, eu fiz, né? Eu realizei, utilizei de todas as ferramentas que o Poder Judiciário fornecia, que o direito me dava, mas infelizmente o resultado não foi aquele que a gente esperava. Mas por vezes o resultado é muito bom, melhor até do que a gente esperava, e o que é muito bacana, né? Pegando o gancho no que a Tamires falou, dessa questão da satisfação, é o cliente depois voltar ao escritório e dizer muito obrigado, essa decisão mudou a minha vida, essa decisão agregou muito para o meu E negócio. às vezes é uma orientação. Hum, É muito curioso, a falta de conhecimento, o quanto a gente perde, né? E às vezes é uma orientação que o cliente precisa. Ó, vai ali, conversa com tal pessoa, faz isso. Não precisa de processo, não precisou de nada, precisou apenas de 5 minutos para conversar e falar assim, ó. olho no Isso é a olho. sua solução. E aí volta falando, deu Deu certo. certo. E aí, às vezes, ele passa, poderia entrar com processo, a gente ganharia muito mais. Mas às vezes ele volta com outro caso que ganharia muito mais. A nossa advocacia não é para ser uma advocacia aventureira a qualquer custo, né? A gente tem que entender, tem que ter o bom senso de utilizar as ferramentas na hora certa. Sim, Isso o cliente repara, o cliente sabe quando você está com defendendo ele da melhor certeza. forma possível, ou quando você quer só ganhar um honorário ali, Só, fazer um acordo e ir exatamente. embora, tá? Ele sabe assim, não, daria para lutar melhor, daria para. E sentimento de satisfação do cliente move o empresário. O empresário tem que ter isso, né? Exato. A gente, Exatamente. às vezes, na contabilidade que seja, a gente aborda o cliente e fala, não, o melhor sistema tributário é esse para sua empresa, faturamento dessa forma, o produto assim, registrar sua empresa da forma. E aí o cliente, pô, você economiza 20, 30 mil reais por mês, o cara fala, pô, é bastante dinheiro. É, mas conhecimento, sentou, ouviu a voz de quem já Sim. tá acostumado a isso aqui, é todo dia, mexer com isso aqui. Anos, cinco Anos, anos na faculdade lá. exatamente, é. Meu, Exatamente. que bacana, achei muito interessante a história de vocês. E nem mudou o nome da empresa, né? Porque o Era sobrenome é o mesmo. exatamente. Até coloquei, né? Eu sempre fiz parte dessa empresa, só faltava Ah, tomar essa decisão, porque meus dois sobrenomes fazem parte. é verdade, ficou fácil pra ela. Ficou Ficou É, fácil. fácil. É. Agora, assim, o desafio financeiro no começo, como é que tá essa questão? Porque ela abriu mão de um salário, né? Sim, E quer queira, quer não, o outro valor já tava com vocês, né? Ou já exatamente. tinha demanda também? Só uma pergunta pra Não, fazer. sim, o escritório ele já vinha crescendo, né? Ele já estava galgando ali novos ares, e a chegada dela agregou ainda mais. Foi o que eu sempre pensava assim, né? E sempre comentava com os amigos. Eu acho que a sua chegada, ela pode talvez no começo representar uma redução de retirada nossa dos sócios que já estavam, mas é questão de tempo para a gente ganhar mais do que ganhava sozinho ou só nós dois. Né? É Só uma eu e aposta o, também nela. Exatamente, mas eu tinha muita clareza disso. Foi, não, você vai vir com a sua expertise, com a sua qualidade de gestão, de controle, de administração e com a sua técnica, vai agregar tanto que é uma questão de tempo para que a gente comece a faturar ainda mais do que a gente faturava sem você e do que você ganhava lá na companhia. E ter uma mulher na equipe é bom pra essas coisas, né? É muito bom, é maravilhoso. A gente que é Eu acho homem que tem esse feeling, Samir, de saber que às vezes tem uma mulher às vezes na equipe para falar com o cliente, que seja, ó, Uhum, às vezes uma cliente mulher prefere uma mulher falando com exato, ela. exato. E lá no escritório a gente tem toda a opção. Tem é, O homem, senhor, mulher, é. raça, idade, tem tudo. Isso é bacana, né? é Isso é bacana, bacana, eu acho. é um escritório Diversificado. diversificado, acho que essa é a palavra, né? Então, você é FN, né?
FM. Ferreira Nascimento. Ferreira Ferreira Nascimento Nascimento. Advocacia. Uma pergunta, assim, trabalhista, Vini, consigo entender o que que é, a maioria das pessoas já sabe o que o advogado trabalhista faz, ou a parte civil também, a gente, né, consegue entender muito bem o que você faz, mas a parte empresarial, como é que vocês atuam nessa área? Como é que funciona isso? No empresarial, assim, a nossa atuação ela se concentra muito na abertura da empresa, que aí vai conversar um pouco com a contabilidade, né? Na Concorrente mesmo, viu? na abertura, no registro dessa empresa e também numa assessoria do dia a dia dela, né? Nós temos lá uma empresa, acho que a Tamires pode até falar melhor, porque ela que acompanha mais de perto, que ela tem diversas, é um pequeno negócio que está crescendo, ela é muito boa no que ela faz e constantemente ela precisa ter contato com os seus fornecedores, mas ela tem problemas com as máquinas, com as ferramentas que esses fornecedores entregam para ela. E aí que entra essa assessoria empresarial. A gente entra nesse circuito para auxiliar a resolver esses problemas para que ela foque no negócio dela, que é desenvolver a atividade dela. E aí a nossa assessoria empresarial ela tem esse papel de fazer com que essa empresa não quebre, fazer com que essa empresa foque, que o empresário tenha tranquilidade para focar no negócio dele e deixe que toda essa parte burocrática e esses problemas que surgem, porque faz parte, né, da dinâmica do empresário, ele vai ter talvez um problema com o cliente, ele vai ter um problema com o fornecedor, um pagamento com o Estado, né, às vezes é um pagamento que uma inadimplência, às vezes é um fornecedor que não entregou no prazo, ou não entregou a contento, e aí a gente entra assessorando esse empresarial. Esse empresário. É isso mesmo. Essa assessoria traz. Porque quando a gente assume um cliente empresário, né, a gente não assume só o hoje, a gente entende, tanto que uma das perguntas que a gente faz é onde você quer chegar a 5, a 10 anos, a 15 anos? Porque a gente quer sonhar junto, a gente quer crescer junto. Então, e deixar essa burocracia para quem estuda e ama essa burocracia é o melhor. Então, aí chega aí todo dia, toda semana, toda a rotina, né, dele, ele já manda, aconteceu isso aqui, não quer entregar, quebrou, é funcionário que não veio, o que eu faço? Eu tenho risco, não tem, e a gente tá lá, faz isso, faz aquilo, e ele foca no negócio. Vocês têm um plano? O cliente paga mensalmente para vocês. Não é Isso. um honorário com... Não, nesse caso é um honorário recorrente mensal. A gente legal. fecha Como com funciona ele isso? e aí ele vai pagando mensalmente esses honorários e a gente presta assessoria, a gente estabelece o E que o tá melhor dentro. é, no fim, mostrar para ele quanto ele Quanto foi útil, né? Esse reduziu de serviço. custo. Porque se ele fosse procurar um advogado para cada casa que ele mostrou, a gente tem uma simulação que seria 7 vezes maior do que o custo que ele paga. Então, esse é o objetivo, Isso né? que vocês vendem na hora Exatamente. de dar uma reunião com o cliente ali, uma prévia ali, um É. bate-papo inicial, você já fala Sim. exatamente sobre isso, né? Vai economizar talvez tanto com relação ao volume de processo que você tem, aquela questão toda. Porque cada ida advogado é um honorário. E aí É. você tendo uma assessoria lá que já está envolvido todos os seus litígios, você consegue suprir isso e não fica pensando, agora eu vou ter que desembolsar mais tanto, tirar na minha provisão, isso. Então esse é o objetivo, é que a gente poderia ter ganhado mais, né, com todas essas idas, mas o crescimento junto, né, unidos por uma busca maior, é o que nos move e é o que a gente quer, né? Isso, assim, acho que no empresarial a ideia é ser um parceiro de negócio do cliente, do empresário. E a gente vem com todas as soluções jurídicas ali para tentar auxiliá-lo a crescer, a ser longevo o seu negócio, a ganhar da concorrência, porque ele vai ter um jurídico ali que vai auxiliá-lo, orientá-lo, e ele foca no negócio. E é desde o registro da marca, a gente protege tanto o nome, tanto os seus litígios em cada área, né, trabalhista, e acaba também, sobra ainda para a família. Eu tô com um problema aqui, não pagou alimentos, não Então, por isso que o escritório, a gente fala que é empresarial, né, a FN, a Ferreira Nascimento Advocacia Empresarial,
Mas a gente tem esse ramo de áreas porque é o que está no cotidiano da pessoa, né? Bacana. Você precisa um dia do tributarista, do trabalhista e estamos lá para Só suprir. criminal que não. Criminal não Não, o criminal precisamos de parceiros. criminal é complexo. Criminal Sim. é para quem gosta mesmo. Exatamente. Você lidar com situações assim humanas que são complexas, o criminal, né? Sim. Você pega algumas fotos, uns casos, você vê o tratamento de um agente penal com um preso, às vezes você não fica tão. Porque seu cliente ali, né? Exatamente. Então, eu imagino que seja bem complexo. Agora, a parte empresarial, eu gostei dessa ideia. Tem muito escritório que está vendendo esse serviço agora, né? Mas essa assessoria jurídica, né? Assessoria jurídica, né? É muito importante para o empresário brasileiro, né? Exatamente. Isso, Porque é muita lei, é muita burocracia, e quando ele tem esse suporte, ele sai na frente. Ele sai na frente do concorrente, Tanto ele que o consegue... nosso sócio, o doutor Pedro, ele faz acompanhamento das legislações. Se você puder explicar, Isso. das Ele legislações. faz legislações tributárias, né? Todo dia sai uma coisa leva nova. de legislações. E ele faz esse acompanhamento para uma companhia, porque essa companhia ela gosta de, logo no nascedouro das legislações, já ter esse conhecimento, já saber o que está sendo mudado, o que está sendo alterado, para que ela consiga internalizar isso para o negócio dela, para a empresa, e ela consiga competir melhor, se adequar, se ajustar, porque um dia, 2 dias ali já pode gerar prejuízos financeiros, né? Nós temos assessoria, hoje, o próprio advogado ou contador, que são da área tributária, né? Que eles entregam informativos diários, boletins, né? Exato, Exatamente. E exatamente. dependendo do KNAI da empresa, ou do tipo de produto, ou do NCM do produto, você consegue mudar a tributação daquele produto. Então, Perfeito. você ganha dinheiro, assim, ou economiza dinheiro. Exatamente. Eu vi esses dias a questão até para advocacia, ou para contábil também, do sonho de valsa. Sim, Lembra que eles sim. fizeram, sim. que trocaram de bombom de chocolate para wafer. Qual é? Por uma questão de Exatamente. imposto. Exato. Então o pessoal pensa que não, gente, vai ser um detalhezinho Faz aqui no total isso. diferença. Um cliente que eu tenho aqui, a gente trocou o sistema tributário dele de Simples Nacional, que parece simples, mas não é simples, para lucro real, que dá muito mais trabalho. O valor do contador é um pouco mais alto, só que ele economizava tipo R$50 mil por mês. Olha só. Porque ele não tributava o valor total, só tributava o lucro que ele tinha do produto. Então ele não pensou nisso, mas depois você levou ele para analisar um pouco, falou, opa, isso aí vai mudar a minha Exato. parte tributária. E cada vez mais a Receita vai apertando, né? Os órgãos do governo vão apertando o empresário, então ele tem que estar ligado a isso, porque senão você Exatamente. acaba com a Perfeito. empresa por uma questão tributária. Excelente. É exatamente isso. Isso é um grande problema. É isso aí, galera. E aí, como é que são os planos para o futuro aí? Crescer mais? Hoje é vocês três lá. Hoje, na verdade, são 3 sócios, né? 3 advogados e uma auxiliar administrativa. Isso. Que é quem faz as cobranças. Isso, Não, é quem quem- faz toda... A- que toca o a piano. uma aí. nossa- Tem que ser organizado essa pessoa. Uma, porque senão- exato. Mas É, é um excelente profissional. exatamente. É show de bola, show de bola. E a questão dessa demanda de vocês agora que ela veio tá crescendo bastante. Você está sentindo isso? Vocês Isso. conseguem sentir essa. Exatamente. Sim. Até porque tem horas que você tem que falar não para algumas coisas que você poderia pegar se tivesse mais uma pessoa, né? Aham. Assim, a ideia é, a médio e longo prazo, a gente aumentar esse time, né? Hoje nós somos em 3 advogados, mais uma auxiliar administrativa. Mas a gente já visualiza hoje uma necessidade de 1 ou 2 estagiários, mais para frente de mais um advogado, né? De um advogado associado. Então, está nos nossos planos, para, num período não tão longo, a gente encorpar esse time para conseguir atender as nossas demandas e ampliar, né, essa nossa entrada ali no mercado jurídico de Jaguariúna e região. Vocês aí de Jaguariúna, galera, que tá na faculdade, se preparem aí. Mandem currículos, fala, se cadastre na Cato aí, que daqui a pouco ela te chama para uma entrevista aqui para vocês, assim. Que Gente, que bacana. bacana, hein? Gostei demais da visão de vocês, dos valores de vocês, isso é muito bacana. E, Tamires, fala um pouquinho pra galera na hora de escolher um namorado, como é que tem que ser, né? Porque você escolheu um advogado, Tem que ter contato direto. tem que ter contato. Contato direto, mas é isso, é ver além, né? Quais são os objetivos? Primeiro, você entender quais são os seus. E assim, só assim você vai conseguir enxergar isso na outra pessoa. Se você não se encontrou, ainda não sabe do que quer, entenda o que você quer, onde você quer chegar, que vai encontrar alguém que complemente esse sonho. Ai, E foi assim que aconteceu.
E aí, Vini, como é que você faz? Quando os nossos jovens têm que encontrar uma pessoa, como é que tem que fazer? Porque, além do direito, vocês são um casal, né? Exatamente, né? Eu acho que assim, os meninos, né, tem que ser inteligente no sentido de fazer uma escolha assertiva, né? Eu sempre pensei que o sucesso de um casamento ele passa muito pela escolha da pessoa. Eu diria aí que talvez 50% do sucesso de um casamento é você escolher bem com quem você vai se unir para viver o resto da sua vida. E eu vejo que muitos jovens, eles não fazem essa escolha muito boa. Eles não fazem bem essa escolha e aí depois vão sofrer muito ali para nutrir essa relação, para conduzir essa relação para os anos futuros. Então eu diria, sejam inteligentes na escolha da pessoa com quem vocês vão viver o resto da vida de vocês. Porque se vocês acertarem aqui, a probabilidade de tudo fluir bem é muito grande. Mas o que acontece é que a maioria das pessoas não se atentam aqui. E aí depois vão ter muita dor de cabeça, né? Vão sofrer um pouco mais para algo que poderia fluir naturalmente. Porque eu acho que eu vejo isso na nossa vida, muito isso. Muito assim, porque a gente se escolheu ali, né? A gente fez essa análise ali. Eu sempre via também isso como uma menina maravilhosa que eu queria como minha esposa, né? Eu lembro quando eu pedi ela em namoro e ela disse sim. Naquele momento eu já falei para ela, a gente vai ser muito feliz. A gente vai ser muito feliz. Porque eu já via que assim, a gente se completava e que a nossa união seria para sempre. Porque eu consegui identificar nela qualidades, né, que eu admirava, qualidades que eu queria para uma companheira, e a gente depois, sim, teria que trabalhar para nutrir essa relação, para conduzir, né, esse relacionamento debaixo da graça, da bênção de Deus até o fim dos nossos dias. Então, meninos, se atentem aí e observem, né? Façam uma boa escolha, escolha bem com quem vocês querem se casar. Legal, legal. E eu até falo pro pessoal aqui, gente, a gente tinha uma máxima antigamente que assim, Deus não escolhe marido de ninguém, né? Mulher de ninguém. Só que Deus te auxilia nessa escolha. Exatamente. Deus abre seus olhos para essa escolha. Exato. Então, vê como a pessoa trata a família, né, Vini? Você trabalha com o seu sogro, com a sua mulher. Exatamente. Olha aí, cara, que dificuldade, né? Então, assim, como é que é essa relação? Às vezes você não vai conseguir, lógico, trabalhar que nem eu consigo trabalhar com os dois, mas eu achei isso bonita também, me apaixonou nela mesmo, na minha mulher, né? É que quando eu olhei pra ela, Vini, eu vi ela cuidando do pai dela no hospital com Covid. Isso. Cara, isso aí eu falei assim, eu escolhi a mulher certa. Exatamente. Porque se ela tá com o pai dela, que é um velhinho aqui, Uhum. cuidando dele, no Covid, que ninguém queria entrar no hospital, e ela arriscou a vida dela pra cuidar do pai Pra cuidar dela, do dentro do pai. UTI, eu falei, acho que a mulher é certa escolher essa. Se ela honra a família, se ela honra o pai, se ela honra a mãe. Então, gente, escolha pelos valores, não escolhe pela aparência, não, né? Exato. Senão você começa a pagar um preço lá na frente depois de pensão. Eita, aí já viu, né, galera? Aí complica. Aí fica difícil. Muito bom. E o último conselho que eu pedi pra vocês dois, pra quem tá fazendo direito agora, pra galera que tá estudando aí, como é que faz, como se preparar aí pros desafios que vão Os vir aí. desafios, né? Eu diria pro amigo estudante de direito que ele deve, desde o início, assim, procurar qual área ele se identifica mais, para que ele já possa, desde a graduação, ir se aprofundando ali. Então, às vezes ele se encontra desde o começo ali com direito civil, com sucessão, ou direito de família, ou às vezes direito de trabalho, direito criminal, comercial. E aí ele, quando ele já entende, às vezes é um pouco difícil, né? Você na graduação já ter essa clareza. Mas eu observo que, assim, pelo menos o pessoal da minha turma, quem conseguiu já na graduação se identificar em qual área ele tem mais desenvoltura, eles saíram na frente. Porque o cara já se forma, então no estágio ele já procura um escritório daquela área, ou ele já vai fazer um estágio num órgão que atua, que faz aquela área ali, e ele sai na frente. Então, assim, eu vejo muito que muitos colegas que já gostavam, como você, do criminal, eles já foram procurar estágios na defensoria, para acompanhar lá o defensor no júri, eles já foram procurar estágios em escritórios especializados no criminal, porque aí ele foca aquilo que ele quer para a vida dele, e ele sai na frente quando ele se forma. Então, eu diria isso, assim, procurem encontrar qual área você tem mais aptidão, foca nela, estuda, se aproxima dos professores, procure saber quem são os profissionais referências da sua região naquela área, para que você, quando formado, você já vai sair na frente. Você não vai, o que eu vou fazer agora? Vou fazer direito do trabalho, direito civil, vou fazer o quê? Não, você já na graduação já se decidiu e já começou a se preparar. Aí quando formado, eu acho que você vai conseguir ter êxito
mais rápidos ali no começo, que é muito difícil, mas é muito prazeroso. Eu acho que hoje as pessoas dizem assim, tem muito advogado. De fato tem, mas bons advogados o mercado ainda carece. Então, para o bom advogado sempre vai ter clientes. Muito bom. Exato. O que eu falaria antes dessa fase do Vinícius, né, você encontrando, livre-se de preconceitos, né? Às vezes a gente olha tal matéria, não, nunca faria isso, direito constitucional, para quê? Nunca. Mas livre-se dos seus preconceitos, a graduação é um momento também de você experimentar, conhecer áreas, o direito tem cada ano inovando em áreas, então é um campo grande, então procure ter experiências, falar assim, tem um escritório que atua em direito médico, posso passar uma semana aí com vocês acompanhando qual é a rotina? Aí eu já tenho interesse lá. Se não fosse direito, eu ia fazer medicina. Gente, vamos lá, vamos conhecer. E eu acho que é isso. Experimente, conheça, pergunte, fale com os professores, que logo, logo você vai ter essa clareza de qual é a área e aí você vai fundo. É isso mesmo, que top, gente. Muito bom mesmo, muito bom. Eu sinto muito que o jovem hoje em dia ele vai muito na praticidade ali. Né? Porque eu consegui um estágio da hora. Mas você queria mesmo pra essa área? Exatamente. Às vezes troca esse estágio, né? Exato. Às vezes eu trabalhava em uma grande multinacional, uma menina chegou, acho que 2 dias de estágio, ela trocou para outra empresa. Por que você vai? Não, porque a área que eu quero atuar é que essa empresa trabalha. E a última pergunta pra gente finalizar, dá pra ser feliz na profissão e na família, então? Com certeza. No nosso caso, dá muito certo. A gente é muito feliz em casa e muito feliz também no escritório. Eu acho que o nosso relacionamento, quanto esposo e mulher, agrega para o nosso relacionamento enquanto sócios do escritório e a nossa relação de sócios também agrega para o nosso casamento. Então, é um casamento que deu muito certo. Perfeito, porque o que a gente busca no sócio, né? Cumplicidade, sinceridade, lealdade, e isso já vem no pacote do casamento. E é um casamento, né? Então já basta um. O amigo abriu a empresa esse dia e eu falei, você vai casar com um sócio, então tome cuidado que você vai arrumar de sócio, porque é exatamente isso. Tem que ter os mesmos objetivos que você, os mesmos sonhos. Eu acho que é uma troca muito valor, ainda mais na mesma profissão, isso é muito bonito. Maravilhoso. Quando eu chamei o Vinícius, falou, não, eu até vou, mas seria melhor se a mulher fosse comigo. Com certeza. Parceiro. E você consegue conciliar, né, Tamisa, a questão familiar, mãe Sim, e advogada? eu tenho grandes parceiros, né? Uma rede de apoio boa, familiar, avós, meu esposo. Então a gente consegue, muitos pratinhos, não é fácil, né? Não vou romantizar. Alguns momentos, como eu estou aqui, meu filho já saiu da escola, não estou lá, mas são pratinhos que você equilibra, você vai faltar aqui, mas outro momento você vai estar lá. É saber ponderar, o equilíbrio é o segredo de tudo. E valorizando o tempo agora com ele também que você vai ter, né? Daqui a pouco vem outro. Gabriel. Aê! Gabriel. Quanto tempo? Tá de 6 meses. 6 meses. 6 meses. Falta pouco, hein? Falta pouco. Falta pouco, hein? Vai trabalhar com um notebook na barriga. Né? É uma fase difícil. Gente, desejo muita sorte pra vocês. Obrigado. Sucesso lá em Jaguariúna vai ficar pequeno pra vocês, hein? Obrigada. Esse é o objetivo e o sonho. Exatamente. Venham pra Campinas daqui a pouco aqui. Quando eu me formar, vocês vão ter um criminal pra ajudar vocês. Isso. Vai ser um prazer, né? Estamos Firmarmos essa precisando. parceria aí. Eu gosto dessa área bastante, mas é muito bom ter exemplos de gente que deu certo nessa área. Ainda mais pra quem tá na faculdade agora, começando. Não só pra mim, mas pros amigos que vão assistir isso aqui também. Sim. Eu tenho certeza que eles vão tirar muitos ensinamentos disso aqui, né? Era pra ser um pouco maior, gente, só que eu errei algumas coisas aqui, mas depois a gente fala sobre isso. Perdemos uns 30 minutinhos aí. Mas de boa, deu mais de 1 hora de podcast aqui. Ai, que bom. Muito bom papo com vocês. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado mesmo. Um abraço pra Jaguariúna lá. Amo aquela cidade lá. Acho muito bonito lá. E quem puder ir em Jaguariúna, precisar de um advogado bom, FN, Advocacia Empresarial, então. Perfeito. Procura. Vocês têm, então, Instagram? Exatamente. Deixa pra gente já isso. É arroba? @FN Empresarial. ADV Empresarial. ADV Empresarial. Então, Esse é o precisando nosso. de advogado. Campinas e região, vocês atendem, Isso. né? Brasil Campinas inteiro. região. né? Brasil inteiro. Precisando de Sem problema. advocacia Isso. empresarial. Em especial a parte de assessoria, eu achei muito interessante que vocês fazem. É um diferencial, né? Sim. Isso aí é para quem quer mesmo se envolver com o cliente. Nem todo mundo faz isso. Parabéns pelo trabalho de vocês. Que dê muito certo, muito sucesso para vocês aí. E que venha o pequeno Gabriel. Gabriel. Deus abençoe vocês. Pega a sua Obrigada. xícara aí. Vamos fazer o encerramento lá naquela câmera lá, Vini, ó.
Deus abençoe vocês, hein, galera? Imersão, a superfície não é o bastante. Tchau, tchau, um abraço. Tchau, tchau. Ai, que